Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do teu pai. Dessa vez eu trouxe uma nova dinâmica aqui pro canal, com uma nova perspectiva. Provavelmente os vídeos vão sair com um pouquinho a mais de qualidade, mas se não sair, só tenha um pouco mais de paciência, até pelo menos eu tenha algum dinheiro ou um investimento fora de alguém que queira apoiar esse canal. Bom, enfim, top 100 dos homens mais fortes em back. Olha, até aqui dá pra ver bem o meu músculo. Epá, malho pouco, mas enfim, malho. De qualquer forma. Que eu soltei meu último top Ogro, 10 filha da... mais forte de baque, Toda gente, pelo menos aqui, sabe que eu não gosto do ogro. Foda-se. Cobraram bastante. Refaz esse top 10 aí, gente. De top 10 pra top 100. Vamos lá. Eu irei refazer, porém não vai ser um top 10. Vai ser um top 100. Eu decidi trazer algo mais complexo, galera. Porque ficar repetindo as coisas lá do meu ranking anterior seria chato e repetitivo, ia mudar uma coisinha ou outra, então... Ia mudar também na qualidade do vídeo, mas fora disso, pouca coisa. Um ranking de poder com mais de 100 personagens. E obviamente aqui a gente não vai ter todos os personagens da obra. Claro, são muito, ainda tem os que vão vir. Já arrebentem o like aí enquanto eu explico a forma que eu irei dividir a tier list. O primeiro andar é a God Tier, os personagens que pertencem a uma escala de poder além de tudo na obra, considerados e tratados como deuses. Em segundo é a quase God Tier, os personagens quase Deus. Faltando um tá bom. Pra se tornar Deus, ou demônio. Em terceiro, os porque SS, são tudo farinha do mesmo saco. Que seriam problemas para uma nação. Em quarto, os S+, personagens que os países fazem tudo o que eles querem, porque é melhor ter os caras como aliado. Ok, nação, os que fazem de tudo pra ter como aliado. E os deuses então fazem o quê? Em quinto, os S, personagens que estão acima da margem da lei. Podem fazer as coisas da sua forma, porque sabem que dificilmente serão penalizados. Em sexto, os A, personagens capazes de fazer estragos irreparáveis na sociedade. Mas... Por exemplo, os prisioneiros que, mesmo ao serem presos, não eram mortos na sentença de morte. Ainda aqui, tem capacidade galera, de fazer estragos. Que não passaram por sentenças de morte, okay. Porém estarão na mesma tier, pelo fato de eu acreditar que eles estão em torno do nível dos prisioneiros. Em sétimo, os B, personagens que apresentam níveis de poder ou habilidades além do ápice humano, ou coisas que não podem ser feitas na realidade. Digamos, mais forte do que você e eu juntos, tá bem? Só pra facilitar nossa compreensão. Humanos comuns que atingiram o ápice humano ou estão perto disso. Aqui vai entrar lutadores que são campeões mundiais de MMA, boxe e etc, galera. Ou já dá pra perceber quem vai entrar lá. E em nono, rank D, dos humanos comuns. E um adendo, galera, é que teremos personagens que venceram outros na mesma fileira. A, B, C, D... o José Aldo, que foi nocauteado com um único soco do Conor McGregor. Mas ele é brabo. Significa que eles pertencem a escalas de poder diferentes? Não. Necessariamente. O McGregor foi apenas um artista marcial superior. Caramba. Porém, eu vou explicar tudo certinho conforme o vídeo for passando. Sentei na pica do camarada? O pau dele. O pau. E eu tenho certeza que vocês irão compreender. Vamos começar pelo Grandmaster, considerado o assassino mais forte da história. Ele tem tanta influência que seria capaz de fazer alterações nas leis do mundo. Grandmaster tem um respeito imenso por quanto é que ele mede por altura? Tanto Yujiro, galera, que considera o cara praticamente um deus. Grandmaster sofre de nanismo porque ele próprio se concentrou no crescimento de seus músculos. Assim, seus ossos pararam de crescer. Caraca, baixinho. Sua potência é capaz de derrubar alguém do calibre de Hanayama, derrubar e ferir Tokura. Porém, ele foi derrotado no final. Mas, galera, prestem atenção. Cara, olha, o que mais me... Olha isso aqui. Ele tem tem um brinco, tem esses furos que nem Buda ou Maicon que... O Tokura foi atropelado por um caminhão e nem ligou. Então imaginem a potência desse cara. Que porra. Para isso, o Grandmaster tem a capacidade de usar hipnose, uma velocidade tão colossal que ele, sentado e cercado por vários homens com submetralhadoras, não eram capazes de acertá-lo. Então ele é um tem que essa velocidade a mais, ó. Ele que apareceu no OVA de 94 e depois uma série de aparições no anime. Só pode ser porque geralmente esses olhos aqui vermelhos, esses olhos só apareciam naquele tempo mesmo. Mangá.
Suedo é terceiro dan do Karatê Shinshinkai, um dos melhores alunos de toda a escola, com 2,5 metros, pesando 130 2,5 metros, caralho. E como é que é o pau dele? Bobeira, com a capacidade de realizar supino com 270 quilos tranquilamente. Caralho! Em 11 segundos. Suedo foi derrotado por Bak no passado. Posteriormente, ele conseguiu trocar alguns golpes com o Dorian, que vale ressaltar que não estava levando a luta tão a sério. Mas conseguiu de alguma forma. O mata se jogando de uma montanha russa com ele e o cara se quebra todo. Algumas pessoas podem até considerá-lo no nível do Dorian. Porém, eu não penso assim, galera. Eu acredito que ele esteja no rank B, quase subindo pro rank A. Mas enfim, não está no nível dos prisioneiros, ao meu ver. Um personagem que está além de lutadores de nível mundial em esportes de combate. E aqui, galera, quando eu falo lutadores de nível mundial, eu estou me referindo a campeões mundiais de MMA, de boxe e etc. Não é do mundo de Bak, senão é lá pra cima da lista. Kunimatsu, um mestre marcial que é muito respeitado pela polícia, FBI, Forças Armadas, todo mundo respeita esse cara quando se trata que o cara tem de combate. Ele é o mestre do Yanagi e é sim muito perigoso. Porém, galera, ele já tá bem velho. Que puta de unha é esse, porra? Luta na maioria das vezes. Só ensina, talvez. De matar. Inclusive, ele já tentou matar Hanayama com um veneno letal, criado para matar especificamente o Yakuza. Só que no final não foi o suficiente para... Quem? Fala, Dede. Não, não tenho. Procurei, não tenho. Derrubar o Hanayama. O Yakuza conseguiu lidar com o veneno. Após isso, o Kunimatsu... Olha o cara se cagando. Dizia que o Hanayama fazia coisas biologicamente impossíveis. E ele mudar veia ou algo assim do jeito. Pelo Yakuza lá no final. Ao meu ver, ele merece a Tier B, por tamanha influência e respeito que os militares têm com ele. Aaron Murasi, um lutador peso pesado que nocauteava lutadores com golpes únicos. Ele foi nocauteado pelo Shashiroku lá no teste do torneio contra o Sumo. Ele entra na categoria C, um humano comum com características avantajadas. Andrianov Garland, caralho, puta da veia, tinha aqui. Labresti, pesando 169 quilos. Esse cara é um monstro que muita gente se esqueceu. Olá, Aura. A capacidade de surrar uma anaconda gigantesca, carregar toneladas de pedras nas costas, cavar uma cratera gigantesca que confundiam com um meteoro que havia caído no lugar. Para mostrar sua força pra Jack, e a habilidade, ele fez todo o Tokyo Domo tremer ao colidir com a estrutura do lugar. Esse cara realmente é monstruoso. Ele venceu Shiba e Hanayama, caralho, mas vale ressaltar que eles apanhou uma surra. E Hanayama meio que deu uma vacilada lá. Ele se distraiu no combate e foi nocauteado. Fora que essa luta ocorreu há muito tempo no mangá. A gente sabe que o Hanayama vai ficando cada vez mais forte. Ele foi derrotado pelo Jack, porém foi um bom combate, galera. De certa forma equilibrado, até o Jack ficar sério, pelo menos. Após essa luta, enquanto o Garland estava... Mas por que os caras têm essa... Ah, não vou levar esse papo a sério, não sei lá o quê. Mas depois quando vejam a dificuldade de estar subindo, falar que vou botar só... Não vai ser tipo nocauteou... KO. Venceu, acabou. O Sikorsky quase matou ele. Porém, na minha opinião, se o Garland estivesse em plena forma, o prisioneiro não o venceria. Porém, seria um combate bom. Por isso que, pra mim, o Garland entra no rank A. Tá bom, pelo menos eu... Ai, cuidado com o que você vai falar. Deu uma luta incrível com o Yujiro. Ele tá evoluindo a cada dia que passa. A cada episódio, a cada temporada. Vamos colocar quase Deus, por favor. Sem ativar o cérebro demoníaco ou a Demon Back, chutou o espadachim com tanta força que a sua alma quase saiu do corpo. Então imaginem se ele tivesse ativado o cérebro ou as costas. O Bak é quase igual a de Tyr. 99% dos personagens que lutar contra ele vão perder. Ele precisa de um leve empurrãozinho e já pra evoluir. Categoria de cima. Ele já tá sim, da tier máxima, quase Deus. Porém, ainda não. Oliva Biscuit, o homem mais forte dos Estados Unidos, acima da própria... Oliva. Considerado o homem desarmado em pés de igualdade com o próprio presidente George Bush. O governo transformou a prisão do Arizona no seu próprio império. Caralho. Lá dentro, eles fazem tudo que o Oliva quer. Ele entra e sai ao seu bel prazer. A nação... Traz as garotas, as mil daquele bem quer. O mais forte do mundo optou ter esse cara como aliado. Seria mais benéfico para eles do que tê-lo como inimigo. Bater de frente.
praticamente imune a armas brancas e o cara tolera armas de alto calibre. O cara já lutou contra Bak numa luta extremamente mas perdeu no passado, porém atualmente alguns personagens estão superando ele e ele tem ficado um pouquinho pra trás. Tá ficando mais velho, recuperando um pouco da glória do passado, onde ele era o único homem abaixo do ogro. Óbvio que repetir esse feito hoje em dia é muito difícil e provavelmente não vai acontecer. Porém, dá pra valorizar esse personagem. O Oliva entra no rank S, um personagem acima da margem da lei, faz o que bem entende porque sabe que dificilmente vão conseguir punir ele. E a nação prefere ter esse cara como aliado então, do que inimigo. Irmãos Shiba, os gêmeos que enfrentaram Bak no treinamento militar quando ele era uma criança. Eles são sobreviventes extremamente versáteis. Mas sobrevivente de quê? E por que tiveram que enfrentar dois e não um? Lutando como se fosse um. Eles combinam o estilo de corpo a corpo, especialidade com faca, armadilhas em combate. Eles tinham tanta confiança na força deles que eles diziam que queriam enfrentar Yujiro Hama. Porém, eles perderam pro Bak garoto. Então, mas vale ressaltar que eles deram sim um trabalhinho na luta contra ele. Claro, é criança. Na época, galera, tinha acabado de vencer o Yashazaro, aquele gorila gigantesco lá. Então os caras não são pouca bosta. Ter resistência para tolerar um pouquinho de castigo do Bak daquela época, ao meu ver, coloca eles na categoria C, humanos que atingiram o ápice humano. Tá bom. Nami Chaos, um lutador de nível mundial no MMA, estava invicto, porém foi surrado pelo Yokozuna Heiho. Ele é um rank C, um humano ainda não temos ninguém no rank D, lembrando. Comum que pertence ao ápice humano. Gary, um ex-militar e atualmente boxeador peso pesado, que tinha 9 lutas e 9 vitórias. Ele enfrentou Hetsu invicto. E quando ele golpeou, ele quebrou o seu punho. Quando ele se defendeu com o ombro, o Hetsu quebrou o seu húmero com golpe sem pegar pesado. Então, rank C. Imagina se pegasse pesado. Um campeão mundial peso pesado gigantesco, com 2,35 m, pesando 151 quilos. Ele é monstruoso, porém foi nocauteado. Cara, aqui tá parecendo personagem que eu nem sequer conhecia. Um soco sério do Hetsu. Então, pra mim, ele é um tier C. Shiba é um personagem que eu curto bastante, galera. Aquele Shiba parece um deus. Sem desistir, uma personalidade que vai me cativando bastante quando eu vejo. Ele é um líder de gangue, dizem nas ruas que ele não sente dor. No passado, ele conseguiu vencer o Iron Michael, a representação de Mike Tyson, em uma luta bem equilibrada. Ele já só com cabeçada em uma luta. Porém, ao meu ver, ele é um personagem que foi evoluindo bastante com o tempo. Tem a luta dele lá contra o Bak, onde a gente viu a sua perseverança. O campeão, cara, tem uma tatuagem nas costas pra caralho. Tocava nele e o nocauteava. O tempo passava, o Shiba voltava pra lutar novamente e assim ele continuava. Determinado. Mesmo sem lutar a sério, o Bak parecia um bicho papão pra ele. Mas a partir do momento que o Bak reconhece a força de vontade dele e o Shiba começa a acertar, o Bak falava que seus golpes eram fortes de verdade, conseguiam tirar até sangue dele. Mas galera, o Shiba não tinha resistência para aguentar ficar batendo no Bak. É, que durante o tempo provavelmente ele perderia, e o Bak venceria. Mas que ele o machucava levemente, o Shiba quebrava o seu punho ao socar. Quando ele chutava o Bak enfiava a cabeça no pé dele e o Shiba quebrava o pé. Ele enfiava os dedos nos olhos de Bak e seus dedos quebravam. Mas o Shiba não é fraco, eu vou colocá-lo aqui no rank B. Por mais que se quebrar batendo no Bak, ele tem uma... questione a sua durabilidade contra outros lutadores. Talvez se daria bem. Por causa da sua resistência e tolerância extrema à dor. É o tipo de cara que quanto mais o combate dura, mais a vantagem passa pro lado dele. Dixon, um personagem inspirado no mestre dos anos 90, provavelmente. Gracie, com 700 lutas e nenhuma derrota. Porra! Que era perder no mundo de Bak, na arena subterrânea. Ele quem disse pro campeão sobre a arena e o instigou ir até lá. É um personagem rank C. Forte pro mundo humano, porém não suficiente pra se dar bem na arena subterrânea. Cara, de daquela hora o rank D ninguém. Não tem ninguém tão fraco quanto eu, pelo menos. Diane New, a mãe do Jack. Yushiro a considerava uma mulher bem habilidosa. Ela tem maestria com armas, experiência em combates militares, guerra e etc. Ela apareceu já carregando grande quantia de peso para uma mulher. E lutando. Homens, na verdade. E ela tem bastante maestria. Olha o Rambo. E tá com uma bandana em combate, que deixa ela bem acima da média humana. Não é o Rambo, é o Yuji. Pra mim, ela é uma rank C.
Doppo Orochi, o grande mestre karateka, fundador da Shinshinkai. Doppo no seu auge foi capaz de fazer Yujiro Hama ter que ativar sua Demon Back. Mas vale ressaltar aqui, pessoal, que o Yujiro daquela época estava longe de ser o Yujiro atual, segundo o próprio Baki. Então cada um com a época dele. O Doppo está longe dos seus dias de glória. Ele ainda é um monstro, muito forte, muito habilidoso. Mas a idade ele cobrou. Der bobeira, pode ter certeza que o Doppo vai estar lá para cobrar. Porém, a idade chegou para ele e o deixou longe dos seus dias de glória. Por isso que para mim ele é um Tier S. Emi Yakizawa, a mãe de Baki, uma mulher com uma personalidade extremamente forte. Porém, ela não possui nada anormal em seu físico. Então vamos ver um rank D. O Yujiro, a gente percebe que ela sabe bater. Mas ele é uma humana comum, rank D. Kainuma Kumiya, um lutador de MMA com especialidade no karatê. Ele enfrentou Rono no teste contra o mundo do sumo. Tokugawa disse que ele era um lutador de nível mundial. Porém, galera, o Rono era um desafio muito além do que ele conseguia acompanhar e resistir. E ele quase foi... Caralho, só com o braço. Humilhado. Foi morto. Ele é um rank C. Gaia, o super soldado, é dito que em termos de habilidade de sobrevivência, ele está além do próprio Yujiro Hama. Gaia é um a nível da sobrevivência poderoso, porém, ele não é bem um lutador, pessoal, e sim um guerreiro voltado para a guerra. Tudo que for necessário para alcançar a vitória, ele fará. Armas, trapaças, preparações e etc. Ele fará. Mas não se enganem, porque ele está longe de ser fraco. No passado, ele fez uma boa luta com o Baki adolescente, mas à frente, no futuro, só de gritar os vidros das luzes do Tokyo Dome se quebravam. Ele deu um apavoro no Sikorsky usando armas, jogando coisas e etc. O cara é batoteiro. Ele tentou enfrentar Miyamoto Musashi, porém, e apanhou uma surra. Porém, galera, Musashi é Musashi, não dá pra gente criticar o Gaia por isso. Foi cortado ao meio. Ele é um rank A. Ele venceu o Sikorsky com armas, estratégias e afins. Porém, em quesito de luta, poder e etc., eu acredito que ele deve estar num nível próximo. General Stridon, ele que é um militar muito bem treinado, capaz de dar cabo em vários lutadores. Claro, é general. General tem que manter o respeito. Fortes de MMA e entre outras artes marciais. Ele já tentou desafiar o Yujiro com explosivos e uma armadura. Esse cara é doido. Muito mal, sua armadura foi destruída. Os explosivos para matar desativado. O Yujiro explodiu nele próprio. Porém, galera, por mais que seja engraçado... O cara não morreu. Dele querendo tentar enfrentar o Yujiro, vale ressaltar que mesmo após ser explodido, ele não morreu. Então esse cara não é pouca bosta, não. Ele é muita bosta. Eu o coloco como um Tier C. Quase... Foi tipo naquela fase, deixa comigo, eu, general, não sei lá das que foi já tempo, vou enfrentar o Yujiro. Chegou no cara, toma esse dinamite aqui. Ah, não quer comer não, toma de volta. Foi basicamente assim. Pelo fato de aguentar uma explosão no meio da cara e ficar vivo. Porém, ele vai ficar aqui no C mesmo, não vai pro B. Mestre Gouki Chibukawa, o... Eu acho que o ranking C vai ter muito, mas muita gente. É, vai ter. Vamos apostar. Pra você é rank C ou rank D? Pra mim é rank C. Ele já conseguiu vencer o Doppo no passado em uma luta extremamente equilibrada. Ele foi capaz de quebrar o pulso de Oliva, mas vale ressaltar, galera, foi na época em que ele era jovem. Que o Oliva iria perder pro Chibukawa. A gente teria que ver a luta indo até o final, até as últimas consequências. Porém, o Chibukawa levou sim a melhor no início. Ele já perdeu pro Jack Hama num combate excelente, tem uma vitória e uma derrota sobre Muhammad Ali, porém sua vitória ele pegou o boxeador ferido. Mas vamos combinar, galera, que daquela derrota dele pro Ali Jr., ele tava pegando bem leve, ele não tava tratando o combate numa situação de vida ou morte. Então, aqui a gente meio que dá uma relevada. Tá bom. Ele venceu mais à frente no mangá o gigante do sumo Ozeki Kyogei. Ele foi capaz de impressionar... Quem? E tá a gravar. Que eu não gostei de gravar de dia. É ruim gravar de dia, é muito ruim. Você não tem noção o quanto você é incomodado. Mas enfim, né, são as coisas da vida. Por isso é que eu gosto de gravar 0, 2, 3, 4 horas da manhã. E as pessoas acham, loucura, loucura vai tomar no cu. O próprio Miyamoto Musashi. Então, ao meu ver, Tier S pro Gouki Chibukawa.
Doyle, um cara que é muito sinistro, tanto que uma categoria dessa tier list esse não é o cara que tava preso ou algo assim? Prisioneiros. Ah, sim. A cadeira elétrica e não morreu. Seu propósito era conhecer a derrota, e em Tóquio ele encontrou. Ele teve um curto confronto com o Bak, levou uma bicuda lá. Não, pra falar a verdade, ele nem encontrou o cara que lhe passasse uma sova na altura em que ele queria. Mas procurou a derrota e apanhou. Ficou esperto, ele atacou o Oliva com facas e vários objetos, até conseguiu feri-lo levemente, resistiu a alguns golpes do mesmo e no final fugiu assustado. O Doyle levou um apavoro do Hetsu com armas, porém não morreu. Ou seja, galera, esse cara é resistente pra caramba. Ele enfrentou alguns top tiers e não morreu. Ele conta com armas no seu corpo, explosivos, um gerador de energia no coração que aumenta a sua força. Doyle pode ser um perigo pra qualquer um se derem bobeira. Ele não tem escrúpulos, ele vai usar tudo. Cara, pode ser um perigo pra qualquer um se derem bobeira. Colocou lâmina no eita porra. Ele não tem escrúpulos, ele vai usar tudo que for necessário, objeto, armas pra vencer. Então, se derem bobeira, nomes acima podem se ferrar contra ele. Atualmente, o Doyle está treinando numa prisão, ele tá cego e tá surdo. Ele elevou seu tato a um nível extremo, sendo capaz de sentir vibrações através do toque. O quão mais forte ele ficou vai não sei, mas vai ser um monstro. Porém, é o suficiente para colocar esse cara na categoria A. É um personagem que, mesmo ao ser preso, não será morto na sentença de morte. Inspetor Tanuma apareceu para investigador por Miyamoto. Ele não tem feitos de força que possamos escalar o mesmo. Sabemos que é um militar bem treinado, mas é isso, galera, não dá. É só bem treinado, mais nada. Fora disso é uma surra atrás de surra. Um nível de força elevado para um humano comum, não dá para saber. Então, rank D. Rono, o pequeno gigante do sumô. Galera, esse moleque é brabo demais. Foi humilhado pelo Bak. Porém, galera, Bak é Bak. Não dá pra gente... Não dá pra comparar. Tem que dar uma colher de chá pro cara. O Rono conseguiu fazer o Bak reconhecer o seu poder. Tem um momento que o Rono se move tão rápido que o Bak diz que ele sentiu um fio na sua espinha do nada. Ele jogou o campeão com tanta força na mureta lá da arena que o Doppo dizia que era como se algo de meia tonelada tivesse caído no local. Então, pra mim, o Rono merece a tier A também, mas vale ressaltar que num combate contra os prisioneiros, provavelmente eu vejo ele se dando mal num combate real de vida. Claro, porque há lutas, mesmo lutando na arena tem regra, mínima, mas tem regra. Agora, lutando com prisioneiros, pessoas que não sabem nem sequer de regra, acho que ele fodem. Com armas e etc. O Rono é um esportista. Os prisioneiros são sobreviventes, eles não têm moral, eles não têm honra, eles fazem tudo o que for necessário para vencer. Porém, se ele agarrar os caras também, pode ser fatal. Iron Michael, pra quem viu o anime antigo, seu nome era Ian McGregor, ele é a representação de Mike Tyson. Ele já lutou na arena subterrânea e voltou a dar as caras recentemente na obra da Netflix. Na arena ele nocauteou o Mouko, um lutador de taekwondo. Ele foi derrotado por Shiba num combate bem equilibrado, onde seu treinador entrou na luta para parar o combate ou a sua carreira poderia estar em risco. Mas vale ressaltar, galera, que Shiba estava com o braço quebrado e bem ferido. Mas mesmo assim ainda deu trabalho. Mas à frente, na saga da prisão, quando ele foi preso, o próprio disse que ele não estava provavelmente entre os 10 mais fortes da prisão. Fora quando os trigêmeos Malfi o ataca. Nosso querido Mike Tyson sofreu bastante naquele dia. Então, tier C pro nosso querido Iron Michael. Motobi, esse é um personagem que podemos olhar de algumas formas. No passado, ele conseguiu absorver um golpe do Yuji. Não, nós temos que fazer assim, tipo, o auge dele, não, tipo, no passado, não sei o que, no pico do auge. Pronto entre eles. Porém, ele foi nocauteado rapidamente. Mais à frente, ele perdeu para o Yokozuna Kenryuzan, que atualmente já está aposentado. Por mais que o Motobi tenha sim suas habilidades no seu Jujutsu, galera, ele não chega tão longe em combates esportivos, no combate físico. Seu brilho mesmo está na sobrevivência, onde ele pode escalar totalmente o seu nível de luta e vencer oponentes muito mais fortes do que ele, com armas e preparo. Não achem que é na porrada. Pra vocês terem ideia, ele judiou do Yanagi, ele venceu o Jack Hama e conseguiu o milagre de vencer Miyamoto Musashi. Porém, o espadachim deu uma menosprezada nele no combate, por isso que foi derrotado.
Se ele fosse com tudo pra cima do Motobi, provavelmente ainda venceria. Não iria acontecer. O próprio Motobi admite que o Musashi não estava golpeando ele em pontos vitais. Ele mirava na armadura. Se formos olhar apenas pro físico, sem armas, o Motobi sem dúvidas não subiria tão longe nessa tier list, galera. Porém, ele com armas, preparado pro combate, ele é um tier S+. E aqui, galera, eu vou considerá-lo com armas, porque é onde ele se propõe a ser bom, nesse estilo de luta. Joe Crazer, um boxeador extremamente poderoso, ele pressionou bastante o Hetsu e chegou a derrubá-lo com seus golpes. Hetsu dizia que lutar contra ele era... Caralho, o cara mesmo só com um pé, pô, deficiente, né? Como se uma fumaça pairasse à sua volta. Porém, só com o boxe, sem usar o seu Kenpo, caralho, ele conseguiu derrotá-lo sem grandes problemas. Conforme ele foi entendendo o estilo de luta do cara, ele foi se adaptando. Ele é um cara que se adapta, tá bom. Um tier B, porque num combate real, sem ser apenas no boxe, ele se ferraria contra muita gente. John Honor, um paleontólogo que estuda dinossauros, ele é um tier D. Um paleontólogo que luta. Jun Guevara, a representação de eu sou um youtuber que apanha surra. Ele é um ex-pirata que fundou a própria nação. Ele é considerado o número 2 em toda a prisão do Arizona, apenas abaixo de Oliver Biscuit. Porém, galera, ele era quase tão privilegiado contra o próprio Oliver lá dentro. Os guardas e os Estados Unidos temiam da América medo têm dele. medo desse cara. Oliver menciona que ele poderia ter aberto o portão da frente e saído da prisão quando ele entendesse. Os trigêmeos Malfi o consideravam um monstro e se mijavam na frente desse cara. Com seus golpes. Ele resistia aos golpes do mesmo e voltava sem parar. Porém, no final, ele acabou sendo nocauteado. Então, tier S pra Jun Guevara. Jack Rama, um personagem que recentemente teve um boost de força colossal. E um upgrade. No passado pra Motobi e pra Pico. Porém, recentemente ele fez upgrades. Dentadura dele. A arte da mordida e se tornou extremamente perigoso. Com seus dentes de titânio, Jack é um problema para quase qualquer um atualmente. Ele mordeu Sukuna em diversos pontos durante o combate. E o mais irritante ou mais agradável é que ele quase morreu. Por isso, come a tua carne. Jack Rama SS. Team Kaiô. Só de ter o título de Kaiô, já sabemos que o cara não é fraco. É ele perigoso. Tem 3 princípios no seu estilo. Qual? Energia, punho e terra. Energia, punho e tem terra. uma potência incrível. Porém, ele foi surpreendido e derrotado por Jiako Kaiô. Por mais que ele seja sim um Kaiô, os dois são Kaiô. Pra ele, galera. Então eu vou deixá-lo no tier C. Dorian, outro Kaiô. Na verdade, não. Seguir aqui são Kaiôs. Vamos falar deles logo. Ok. E esse cara é forte demais, galera. O Dorian é o primeiro ocidental a receber o título de Kaiô. Ele foi sentenciado à pena de morte. Mas não morreu. O julgamento não o matou. Ele fugiu de uma prisão de segurança máxima, nadando por quilômetros. Dorian venceu Katsumi, Katou, Suedo. Resumindo, Dorian tacou o terror. E ao se deparar... Aqui nesse episódio foi quando eles falaram que o Baki tem um camarada que venceu na arena e falou: ah, yeah, quero conhecer esse bebê, tragam pra mim ela. Conseguiu surpreendê-lo de início, porém eventualmente foi cobrado e se ferrou. Contra Hetsu, ele foi golpeado com tanta força, galera, somado ao acúmulo de dano do confronto contra o Dopo, que a sua mente regrediu à mente de uma criança. Mais à frente, ele perdeu pro Yu Kaiô. Porém, o Dorian não estava em condições de lutar. Era já uma fraqueza atrás de fraqueza. Condição, estando sempre em posição de batalha, enquanto pinta quadros. O quão forte Dorian está atualmente, não sabemos ainda. Porém, mas tá a treinar. Eu acredito que ele vai vir muito mais forte quando ele voltar. Por isso que, pra mim, ele fica no rank A, baseado no seu nível antigo por enquanto. Han Kaiô, mais conhecido como aquele que levou uma surra do Ali Jr., um tier C. Joe Kaiô, outro Kaiô, só que apanhou também uma surra. Ele foi espancado pelo Ali Jr. também. Ele é um caralho. Jiako Kaiô. Muita gente confunde esse personagem como um cara fraco, por causa daquele estilo de enganar seu oponente, pedindo pra cumprimentar. Não gosto disso. Não gosto disso. Isso nem é uma característica justa de luta, porque você tá da mão. É como se fosse respeito você, então, muito obrigado pela luta. Então, Quem? Gosto dessa porra da gravada, mano. Eita. Pegando um cara desprevenido. Porém, galera, o Jiako é forte sim. Ele feriu o Hetsu, o fez sangrar, deslocou o seu braço
resistiu a um monte de porrada do Hetsu, então pra mim, o Gyako merece um Tier A. Não, é um cara que não luta honestamente, mas reconhecendo a força dele é forte, foda-se. Gyako Kaiô, o grão-mestre supremo do Kenpo chinês. Com 146 anos de idade, esse velhinho é um monstro. Dispensa apresentações, né, galera? Todo mundo sabe que ele forçou o próprio ogro a lutar a sério. O cara é sinistro, se derem bobeira, ele vai cobrar qualquer um dessa lista. Pra mim, ele é quase um God Tier. Muita gente pode estar falando. Então vai no nível do... Mas de preferência que ele vai no CS. Ele tá merecendo descer pra Tier SS. Porém, galera, eu não concordo. Eu acredito que ele merece sim estar na mesma Tier que o Baki. Porém, ele é mais fraco que o nosso protagonista. Vamos talvez por causa da idade. Mou Kaiô, ele foi nocauteado por Kako com um leve toquinho no queixo. E o grão-mestre do Kenpo chinês o considerava como um dos representantes mais fracos atualmente na China. Porém, por ser um Kaiô, ele deve estar próximo do ápice humano, então eu o coloco no Tier C. Hetsu Kaiô, considerado o segundo Kaiô mais forte da história. Esse cara é um monstro, pelo menos era, né? A gente teve a infelicidade de ver ele morrendo pra Miyamoto em uma luta maravilhosa. Foi cortado. Cortado. Algo que só de falar já dá um aperto no coração, né? Enfim, antes da sua morte, esse cara dominou o mundo do boxe com apenas seus punhos. Posteriormente, ele aprendeu a usar o Shaori, o que o colocava, né, na Tier SS. Uma pena que o Hetsu morreu, né, galera? Que bosta. Só de falar já dá uma tristeza. Hikaiô. Galera, esse maluco é muito forte. Ele usa a palma envenenada, parecida com o Yanagi. Ele como se fosse um ataque de uma serpente ou algo assim. Por causa do Yanagi, e meio que conseguiu neutralizar o veneno sem saber por causa do próprio veneno. Caramba. Porém, quando o Baki ficou sério, foi game over. Mas esse cara não é fraco, galera. Eu o coloco na Tier B por ter uma técnica muito sinistra, uma técnica mortal, podendo vencer oponentes até mais fortes do que ele por causa da sua palma envenenada. E o Kaiô, ele é o mentor de Hetsu Kaiô e o chefe do templo de Bailin. Ele era tão forte que a administração do torneio Haitai questionava se o Yujiro tinha nível para enfrentá-lo. Porém, já sabemos como acabou. E o apanhou uma surra da parte de quem? Kaiô levou uma surra do ogro, perdeu seu rosto inteiro, porém ele está longe de ser fraco. Então vai esse SOS. Samban Kaiô, um Kaiô especializado em Muay Thai. E o Itagaki, galera, foi bem cruel com esse personagem, deixou ele para enfrentar o Kako e o Yujiro. E ambos humilharam ele, obviamente. Porém, por ele ter aguentado ser enfiado. Caramba. O cara luta pelado. De cara no chão sem morrer pro ogro e ser um cara. Baixar na calça dele, ok. Justamente por sobreviver ao ogro, não por ser um Kaiô. Sou um Kaiô, um cara que com seu aperto era capaz de quebrar 10 anéis de ouro ou flexionar seus dedos. Porém, Hetsu mediu a sua força de aperto com ele e Son Kaiô foi humilhado. Segundo o próprio Hetsu, ele estava longe de ser alguém como Hanayama. Tier C pra ele, por mais que seu aperto esteja num nível além do ápice humano, ao meu ver, ele não apresenta outras características como os personagens na categoria de cima. E o Kaiô, ele dizia ter um... Caramba, só vamos ter Kaiô acima de Kaiô. De diamante, porém, ao meu ver, isso não é no sentido literal. Até porque o Yujiro dá uma zoada nele e fala, nossa, esse aí que é o corpo de diamante. Que ele treinou palhaçada. Pra resistir a golpes de diversas coisas, começando com espadas de madeira, depois com e uma bala. De ferro, ser atropelado por um caminhão pesado, depois ser baleado em cheio por uma bala de canhão à moda antiga e se manter consciente debaixo de uma cachoeira no meio de um tufão. Ou seja, ele não é um ele cara treinou qualquer, duro, tá longe disso. Ele venceu o Dorian, que estava mentalmente destruído, então meio que não conta essa vitória. O Dorian, em seu perfeito estado, daria uma surra nesse Kaiô. Só que mais à frente ele enfrentou o Oliva, e lá ele foi dobrado que nem um papel pelo Indomável. Porém, ele apresenta sim feitos de resistência além do ápice humano, então Tier B pra ele. Kaoru Hanayama, ele nasceu forte, assim como... Dentro do tubarão. Ele não precisava treinar para aumentar o seu poder. Mas, assim, se levasse a sério e treinasse... Hanayama é o líder atual da Yakuza. Esse cara é simplesmente um monstro. Uma das referências se tratando de potência na obra. Hanayama é capaz de ferir personagens como Miyamoto Musashi com seus golpes. O espadachim dizia que não podia mais ser acertado por seus golpes. Hanayama resistiu a vários cortes de Musashi e não morreu, galera. Porém, a perda de sangue deixou ele em um péssimo estado. E se o combate continuasse, ele também iria morrer.
Hanayama conseguiu tirar um pouquinho de sangue do nariz do ogro, ou seja, ele é um tem mérito. Cara sinistro. O problema do Hanayama é que seu estilo de luta é ir levando golpes, carregando aquele seu socão para acertar numa potência colossal. Se seu oponente for muito rápido e não deixar ele acertar, o Hanayama pode sim ficar em maus lençóis. Porém, galera, sua força e é do tipo que é se concentra para que ele consegue entrar na dar categoria SS. Mesmo não sendo um cara muito rápido se comparado aos top tiers da obra. E aqui, galera, eu digo mais. Ao meu ver, Hanayama foi superado pelo Jack atualmente, tá bom? Na minha tier list anterior... Tier list não, né? No meu top 10 anterior, eu analisei e talvez por causa do upgrade. Que, ao meu ver, o Hanayama era superior ao Jack daquela época. Porém, agora com o Goldou, resistência e velocidades absurdas do Jack contente atual, de provavelmente antecedente o de Hanayama que foi superado. Porém, por enquanto, a gente tem que ver mais do Hanayama nessa saga atual. Inoda Kemon, um lutador peso pesado de MMA que foi nocauteado em um único golpe do gigante Kyogei. Porém, Tokugawa disse que ele era um lutador de nível mundial. Então, tier C pra ele. Katsumi, eu falei que Tier C vai ser o maior de todos. Um dos personagens que mais evoluiu ao longo do mangá, seus golpes ultrapassam a barreira do som. Porém, galera, ao bater em Piccolo, seus braços eram destruídos. Ele perdeu um braço nessa luta e no futuro ele recebeu um braço de Hetsu após morrer. Porém, não era meramente o braço, e sim o próprio espírito de Hetsu o possuindo durante o combate. Agora ele era capaz de usar o Kenpo chinês junto com seu Karatê. Duas habilidades em um só. Então tá bom, depois do upgrade ficou ainda mais forte. A gente ainda não sabe se ele pode usar, por exemplo, o Shaori do Hetsu. A gente não sabe, isso ainda é uma incógnita. Eu acho, não dá pra afirmar que ele é capaz, mas ainda a gente tem que ter certeza pra poder afirmar. O problema do Katsumi é a sua resistência. O seu corpo não aguenta tanto castigo. Hoje ele tem sim o braço do Hetsu, que sabemos mas será que aguenta? Que é muito resistente. Porém, o resto do seu corpo não está no mesmo nível de resistência do braço que ele ganhou. Então, por não saber se ele pode usar o Shaori e ele não ter grandes níveis de resistência, o Katsumi vai ficar no S+, por enquanto. Mas até a gente descobrir a capacidade dele. Uma luta a sério, ele pode subir de posição. E outra coisa, galera, ter o braço do Hetsu não significa que ele está no mesmo nível do próprio Hetsu. Não é porque o cara o possuía que ele é o mesmo cara. Cada um tem um corpo diferente, com resistências diferentes. É apenas a habilidade do cara. Kiryuzan, ele que é um ex-Yokozuna, o título máximo do Sumo. Ele venceu o Motobi num combate desarmado no passado. Ele fez uma luta equilibradíssima contra o Igari. Porém, ao quebrar seu ombro, o combate foi parado e ele perdeu. Contra Yujiro, ele foi humilhado, porém acabou sobrevivendo, o que é um grande feito. O problema é que o Kiryuzan atual não está perto do seu nível de tempos atrás. Mas em memória ao seu... idade. A idade chega e te cobra. Infelizmente é assim. Ele vai ficar aqui na Tier B. Kitazawa, um líder de uma gangue local que reuniu 100 homens para enfrentar o Baki. Ele era mais forte que a galerinha lá, que é a média da turma lá. Mas nada que o coloque perto do ápice humano. Longe disso. Ficando rank daí. Katou, considerado o leão perigoso do Shinshinkai. Ele tem um karatê excelente. Fora a expertise em combate, sendo capaz de arrancar a orelha de Dorian. Mas quando o condenado ficou sério, ele levou uma surra e quase morreu. Eu acredito que ele mereça Tier B. Agora eu entendi por que o Dorian ficou... bom, ferido. No... Kizaki, o guarda-costas e braço direito de Hanayama. Porém, galera, é braço direito no sentido figurativo mesmo. Que cuida do negócio, algo assim. Do braço direito do seu chefe. Ele é sim um cara muito corajoso, muito honrado. Quando o Piccolo socou o Hanayama, ele ficou puto, foi lá pra cima e atacou, mas sem efeito algum. Tudo que ele ganhou foi um braço esmagado com um leve apertinho do Piccolo. Seu nível não é suficiente nem pra lidar com Terada, um karateca faixa preta do Shinshinkai. Então Tier D pra ele. Kohei Hatanaka, um judoca bem habilidoso, ele judiou bastante do Shiba, porém quando ele começou a ser golpeado, ele não conseguiu se manter em combate, então Tier C pra ele. Goushou Shinogi, um especialista no karatê. Esse cara eu nem conheço. Onde o foco de seus golpes mas é ranking 100, né? E sim cortar. Ele tem um estilo próprio, sendo capaz de cortar nervos e vasos sanguíneos de uma facilidade absurda. Lutar contra esse cara, galera, é extremamente perigoso. No passado, ele deu uma boa luta pro Baki, porém, quando ele começou a ser golpeado, ele não... Cara, naquele tempo, pelo menos, saía a aura do lutador, não sei lá o que, a vermelho, azul. Esse tempo nem já. Muito tempo.
mais à frente ele levou um sacode do Shibukawa, ainda mais pra frente ele enfrentou o Doyle e estava dando uma judiada no condenado, porém quando ele foi explodido em cheio, o cara ficou fora do combate. Koushou é um personagem que vem sido usado de escada para outro subir, porém ele é forte, galera, esse cara não é fraco. O Doppo falava que seus golpes eram iguais às garras de um tigre, então pra mim ele merece entrar na Tier B. Kureha Shinobi, o irmão de Koushou, o anterior. Inclusive o Kureha é mais forte que o próprio Koushou. Esse cara é um médico genial, sendo capaz de fazer coisas que pra medicina são como milagres. Ele usa tal conhecimento para provar que seu corpo poderoso, conhecimento anatômico e medicina são mais que o suficientes para superar as artes marciais. O próprio Yujiro dizia que ele era diferente da maioria dos lutadores que frequentavam o Tokyo Dome. Claro, porque ele não utilizava só a força física, utilizava também o cérebro, porque ele é um doutor, sabe muito bem onde atingir e quando atingir. Se não fosse o Kureha, o Doppo estaria morto atualmente. Na luta contra o Ogro, o coração do mestre karateka parou e Kureha foi lá e conseguiu trazê-lo de volta. Ele enfrentou o Baki no passado, chegou a dar bastante trabalho, porém o campeão o nocauteou com um golpe forte no estômago. Mais à frente, ele foi subjugado em uma competição de força contra Jack Hama e atualmente o seu foco tem sido na medicina. Porém, esse cara melhor mesmo de ser fraco, galera, por isso ele fica na Tier A. Kozuya, a namorada do Baki, galera, é uma humana comum, nem vamos enrolar aqui. Nem vamos, é Tier D. O Ozeki Kyogei, um dos lutadores de sumo mais fortes do mundo, com 2,31 m, pesando 290 kg, esse cara combina seu tamanho colossal com uma força monstruosa e o resultado é brutal. Porém, ele foi parado por Gouki Chibukawa em uma luta excelente. O mestre Chibukawa ficou com aqueles papos de querer lutar sumô, de ser agarrado, e acabou levando um dano por causa disso. Em uma luta contra o eu nem sabia que esse olho dele era mestre indo ao máximo, hidrado ou algo assim, repetindo o mesmo dano causado. Porém, esse cara é um monstro e merece tranquilamente o Tier A. Yoichiro Sabu, considerado o espadachim mais forte da era moderna. Ele tem tanta maestria com a espada que ele pode cortar 2 moscas em um único movimento. No passado, ele foi um assassino que matou no mínimo 14 homens segundo o Doppo. Porém, quando ele lutou contra o Doppo no seu auge, ele se deu muito mal e rapidamente foi nocauteado. Fora que ele foi acertado com um tatame na sua frente. Yoichiro dizia que se não fosse o tatame ali, ele morreria. Estaria em pedaços, olha isso, galera. No futuro, quando ele estava mais velho, ele se encontrou com Miyamoto, porém que o Ichiro se recusava a lutar. Ele dizia que em instantes o espadachim lendário já havia matado ele 7 vezes. Ou seja, sua percepção era elevada. Então o cara que disse, caramba. Ele sabia o tamanho do buraco que era enfrentar Musashi. Falta informação pra gente saber o verdadeiro nível desse personagem. Não dá mais. Ele com muita gente, porém por ter feito o Doppo se interessar por ele no passado, ao meu ver ele fica na Tier B tranquilamente. Manny Pacquiao, sim, o próprio boxeador da vida real. Ele era tido como um boxeador muito poderoso, porém ele foi nocauteado por Hetsu com um único golpe, então Tier C pra ele. Maria, a namorada do Oliva, devido ao seu excesso de peso, ela mal consegue se levantar, ela não apresentou feito de força, então Tier D pra ela. Minemon Tachiyama. Isso, aliás, é uma boa referência. Boa referência, é acima do peso, não consegue se levantar. Que te sirva como exemplo. Grande lutador de sumô do passado, ele conseguiu o título de Yokozuna, o título máximo da modalidade. O Gouki Chibukawa contava que seus tapas eram lendários, porém não chegava perto do nível de Kyogei, então Tier C pra ele. Tokugawa, o velhinho responsável por sempre chacoalhar o verso da obra, porém não é por causa da sua força, e sim por causa do seu dinheiro e influência. O pai é poderoso, cara. Mantém os ricos e os poderosos perto de ti. Ele demonstra ter conhecimento e experiência em esportes de combate, artes marciais, porém ele nunca foi visto lutando. Digamos que ele é um grande entusiasta de lutas, mas vale ressaltar, galera, que muitos políticos e homens influentes temem o Tokugawa. Porém, não é por causa do seu poder, como eu disse, é por causa da sua influência e poder aquisitivo. Então, Tier D pra ele. Muhammad Ali, a representação de Muhammad Ali.
O cara foi um grande campeão, considerado o boxeador mais forte da história. Ele lutou contra o Ogro no passado, porém Yujiro nem quis golpeá-lo, os níveis eram bem diferentes. Por ter sido o maior campeão de boxe da história, ser capaz de golpear Baki com potência suficiente para feri-lo, eu acredito que ele... Meu Deus. Será que a minha aposta vai dar errado? Porque eu disse que o nível você vai vencer. Pelo menos tá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá 7 pessoas à frente. O filho de Muhammad Ali. Ali Jr. é o resultado de um boxe ideal que seu pai buscou. E moderno, talvez. De nocautear Chibukawa e Doppo. Porém, ambos não o levaram a sério no primeiro confronto. Porém, galera, para nocautear esses caras, significa que Ali Jr. tem sim muita força. Contra Jack Hamby, ele se lascou com toda a força do mundo. Teve uma derrota brutal, quase perdeu. Naquele tempo. Se lascou com... Ele... Vamos só colocar... Toda a força do mundo. Teve uma derrota... Colocava muitos efeitos nos olhos. Os olhos ficavam vermelhos de sangue. Brutal, que significa raiva, algo assim. Mais à frente, o Baki também deu uma surra nele. Veja, esse detalhe aqui no olho para significar que ele tá brabo, ok? Quando seu oponente trata ele a sério, num combate de vida ou morte, ele pode se ferrar bastante. Porém, ele não é fraco, ele merece a Tier A. Se seus socos pegarem em cheio, ele é capaz de derrotar alguns oponentes acima dele nessa Tier List, visto que ele fez com o Doppo e Chibukawa. Sonoda, ele é um inspetor da polícia e um judoca muito habilidoso. É que nem fica na mesma lista do general. Mas quando ele se deparou com o Spec, era um oponente muito além de suas habilidades, então Tier D pro Sonoda. Vamos falar que ele é um D. Até o general tá um pouquinho mais acima dele. Mais forte que a turma aqui. Mokuhi, um lutador de taekwondo que lutou na arena subterrânea. Ele é um ex-fuzileiro naval que enfrentou o Mike Tyson. Ele se mostrou bem inteligente, usando os chutes para se manter à distância, porém quando o Iron Michael encurtou, galera, ele acabou sendo nocauteado. Tier C pra ele. Monte Toba. E eu tô ligado que você já vai querer fazer gracinha com o nome do cara. Toba. Porém, não se enganem, esse gigante é muito forte. Ele é um wrestler profissional extremamente renomado, conseguindo aplicar bons golpes em Baki. Porém, quando o campeão começou a bater nele, ele não resistiu. Mais à frente, ele lutou contra Hetsu, ele conseguiu aplicar alguns golpes interessantes, porém sem grandes efeitos. Se lascou. Foi derrotado no final. Ao meu ver, ele merece Tier B. Malfi, ou melhor, a Boca, os trigêmeos, eles... Nah, isso não é justo, cara. Pelo menos tem que ser 1 a 1 do que em trigêmeo. Trigêmeo nem entra na arena de combate. Como se fossem um indivíduo. Em combate, são que nem os gêmeos que lutaram com muita facilidade. Com o Baki no passado. Chegou, os 3 foram humilhados. Então Tier B pros trigêmeos. Miyamoto Musashi, o samurai mais forte da história. O cara passou o carro em quase todo mundo da era atual. Musashi tem tanto polimento marcial com as espadas, galera, que mesmo sem elas estar na sua mão, elas estão lá. É isso mesmo que você entendeu. Com a capacidade cortando com vento, algo assim. Criar ilusões na mente de seus oponentes, eles se sentem cortados. Musashi venceu Pico, Hanayama, Baki no primeiro confronto, fora vários outros oponentes. O mesmo próprio sem Yujiro lutar. reconhecia o poder desse cara. Musashi, ao meu ver, só está abaixo de Yujiro e Baki. No segundo confronto entre eles, Baki venceu Musashi sem ativar o cérebro demoníaco ou a Demon Back. Porém, vale ressaltar que Musashi não usou suas espadas reais. Porque se usasse, se ambos fossem no máximo, Musashi iria perder do mesmo jeito. Mas mesmo assim é da luta. Bastante, que eu vi acontecendo bastante, é na luta dele contra o Gaia, onde o Miyamoto venceu utilizando as suas ilusões. E muita gente ficou zoando o Gaia, falando que ele era fraco. Porém, galera, eu já disse isso e eu vou repetir. O Gaia não é fraco, o Gaia é forte. O problema é que perto do Miyamoto, ele acaba dando essa impressão, dando a impressão de ser fraco. Por isso que Musashi é sem dúvidas um quase God Tier, sendo inferior a Baki e superior ao mestre Kaku Kaio. Naito, um delinquente que era extremamente respeitado pelas gangues locais. Os delinquentes respeitavam esse cara. Mas só pela gangue, então provavelmente vai ficar com... Tinham bastante medo dele. Porém, não sei. Deu uma humilhada violenta nele quando ele era apenas uma criança. Tier D pro cara. Nome no Sukune primeiro, o pai do sumô antigo. Dele se originou o Kakuriki, o grande sumô. Ele venceu o Kehaya, que era considerado o homem mais forte da Terra há 2000 anos atrás. E tudo isso sem grandes problemas. Ele foi o primeiro a transformar carvão em diamante com seu aperto de 100 toneladas.
Tier S+, para Sukune primeiro. Nome no Sukune segundo. Depois de 2000 anos, surgiu apareceu mais um Sukune primeiro, capaz de carregar tal nome. Na era atual, ele foi quem conseguiu transformar o carvão em diamante com seu aperto de 100 toneladas, se tornando o guardião do sumo antigo e o lutador de sumo mais forte do mundo. Sukune é um monstro, galera. Ele venceu o Oliva e o Yokozuna Heihou. Porém, ele foi traumatizado pela família Rama. O ogro nocauteou com um direto no meio da cara. O Baki deu uma brincada violenta. E falta o mais velho caçula. Contra Jack, eles fizeram um combate de certa forma equilibrado, mas porém o Jack não teve grandes problemas para vencer o guardião do sumo, finalizando o combate de certa forma tranquilo. Porém, isso não significa que Sukune é fraco. Pela própria obra dizer que alguém como Sukune primeiro apareceu só agora, depois de 2000 anos, eu vou colocá-lo também na categoria S+. Porém, ele é mais forte que o Oliva, que está na mesma categoria que ele. Noro, o cão de guarda de Tokugawa, ele é um mastim tibetano. Segundo Tokugawa, esse cão podia matar um tigre. Ele tentou atacar o Jack, porém não arrumou nada e ficou se tremendo lá de medo. Tier C pro Noro, por ser um quase se cagando cão e não possuir um grande QI de combate como um lutador treinado. Porém, é um bicho bem forte. Oyata Naniwa, ele é um lutador de sumo que atingiu o título de Ozeki, porém, ele foi girado no ar que nem um bebê por Hanayama, galera, e usando apenas uma mão. Tier C pra ele. Pico, o predador máximo do período dos dinossauros. Podia fazer frente com esse monstro. Um homem primitivo que foi conservado em uma formação rochosa de salina e acordado na era atual. Ele vem da era Jurássica e Cretácea. Pera aí, Jeter, era Jurássica ou Cretácea? Se decide. Não sei. Tem diferença de 1 milhão de anos nesse caminho aí, né? Exatamente, galera. O Piccolo tem referências no mangá tanto na era Jurássica como no período Cretáceo. Então sobreviveu nas duas. Algum erro de tradução, isso é verdade, porém a referência tá lá. Segundo a obra, o Piccolo evoluiu sendo apenas um da espécie. Ele veio como um quadrúpede e se tornou um bípede. Quanto tempo demorou para acontecer isso? Não sei. A gente não faz ideia. Normalmente esse tipo de evolução natural leva milhões e milhões de anos. Mesmo acordado na era atual, ele ainda é jovem e está em fase de crescimento. Piccolo tem vitórias sobre Katsumi, Hetsu, Jack Rama, Baki, porém o Baki é superior ao Predador, galera. Ele deu um vacilo lá na luta final e perdeu. Mas o Piccolo chegou a perder para Miyamoto em um combate onde o espadachim não conseguia varar sua invulnerabilidade da forma que queria. Apenas caramba, o short dele é bem pequenininho e superficiais acentuado. A forma que Miyamoto buscou vencer o combate era fazendo o Predador perder muito sangue. E Piccolo começou a ficar assustado com tal cenário e saiu correndo desesperado. O Predador, galera, ele busca sobrevivência, como se fosse um animal. Se algo coloca em risco, ele vai fugir, mesmo sendo um monstro e podendo até vencer seu oponente. Ele tem noção. Por isso, ele merece a quase God Tier. Yokozuna Heihou, o grande campeão atual do sumo moderno, considerado a maior obra-prima que a modalidade já viu. Contra lutadores de nível mundial, esse cara era golpeado e ele sequer saía do lugar, ele nem piscava. Porém, quando ele parou na frente do Sukune, aí o buraco foi mais embaixo e ele se ferrou. Porém, ele conseguiu ladeira abaixo. O guardião do sumo. Então, Tier A pro Heihou. Heiichi Andou, um gigante eremita que vivia nas profundezas das montanhas de Hida. Ele é um velho amigo de Yujiro Hama. Heiichi dizia que ele não poderia matar um urso polar de mãos nuas como o ogro, porém ele podia matar outras espécies de urso com seus punhos. Tier B pra esse grandão. Miwari Rezico, um lutador de MMA. Yujiro tem amigo. Estranho, né? Extremamente poderoso. Mas é a primeira vez pra tudo. Ele tem um estilo de golpear em pontos vitais, o tornando um lutador bem perigoso. Shishimaru recebeu um chute no meio da cara que ele mandou e o lutador de sumo caiu de joelhos. Porém, depois, Miwari foi agarrado e teve sua coluna gravemente lesionada e perdeu. Por ter conseguido derrubar um Rikishi de nível mundial como Shishimaru, eu o coloco acima do ápice humano. Muitos então vai na lista B. Nem tirariam um Rikishi como aquele do lugar. Tier B pra ele. Junichi Hanada, um aluno de Motobi extremamente poderoso, capaz de vencer... E pra falar a verdade, ainda permanece no mesmo estilo do mestre. Artes marciais com muita facilidade, ele apresenta feitos de força anormais, porém Katou venceu sem grandes problemas, ele é um Tier C. Richard Filch, Baki dizia que ele tinha 2.000 vitórias e nenhuma derrota, ele era um guarda-costas e foi segurança de um clube em Chicago.
Por todas as noites em 10 anos, esse cara lutou e nunca foi derrotado. Consideravam ele o cara mais resistente do planeta. Richard Filch nunca se esquivou de golpes, ele sempre tomou tudo em cheio. Boxeadores profissionais peso pesados não eram capazes de derrubar esse cara. Ele foi capaz de jogar o Doppo no chão com um único golpe. Porém, quando o Doppo ficou sério e foi golpeado novamente, ele nem saiu do lugar. Em seguida, Filch toma um golpe e é nocauteado. Porém, dá pra ver que ele não é fraco. E eles dois estavam de termo. Tá longe disso, então tier B pra ele. Rick Golzan, considerado o rei do wrestling, ele venceu Yujiro Hama em uma luta combinada, onde o pai do ogro se deixou ser golpeado, sem resistir, sem forçar nada. Contra Doppo, o mestre karateka foi extremamente irritado pro combate, afinal ele descobriu que a luta contra o pai do ogro era armada, e ele não suportava aquela ideia. Rick Golzan teve seu nariz arrancado e foi nocauteado de uma forma brutal. Eu acredito que ele seja até um tier B, galera, por ter sobrevivido aos golpes do Doppo no auge. Fora que o Doppo tava muito bravo, então piora tudo. Rob Robinson, um lutador de kickboxing poderoso, ele foi convidado para a arena subterrânea e levou uma surra pro Igari. Mais à frente, o Doyle vai até ele e novamente ele toma outra surra. Ao meu ver, ele é um tier C. Roberto Gerlain, um campeão de boxe de 3 categorias de peso. Ele tem 70 vitórias como profissional e 2.000 lutas como amador. Porém, quando Yashazaro Jr. apareceu, o gorila que sabe lutar. Gorila gigante deu uma surra nele, então ao meu ver ele é um rank C. Roland Stas, Katsumi o chamava de o Senhor Submission. Submission por ser o estilo de luta agarrada no solo. Ele tem obsessão por separar as coisas, de objetos a articulações humanas, galera. É o tipo de cara que gosta de lutar no chão. E visa quebrar e deslocar ossos. Ele pode ver ossos e articulações humanas, assim como Jack Hama e Yujiro Hama. Porém, ele levou uma surra pro Katsumi, mas esse cara não é fraco, ele merece a tier B. Yukon Go, um ex-Yokozuna muito forte, ele era considerado o melhor aluno do diretor do Sumo. E galera, ele não venceu oponentes tão relevantes, apesar de ser considerado bem forte. Talvez porque não lhe deram espaço. Tokura, esse cara é literalmente um monstro. Tokura é capaz de descarrilhar um trem em golpes únicos. Ele tirou um trem em movimento ou um trem parada? Galera. Grandmaster dizia que seus golpes eram como um bombardeio vindo do céu, e no final, ele venceu o maior assassino do mundo, sendo capaz de resistir a golpes do mesmo. Ele resistiu a golpes do Hanayama também, ele já foi atropelado por um caminhão e depois ergueu o caminhão facilmente. Galera, Tokura é um monstro, porém ele não é um artista marcial, é apenas um cara muito forte e muito resistente. Digamos que nem um Hulk. Em força bruta, ele é um dos caras mais fortes da obra. Se ele treinasse artes marciais, ele ia ser mais assustador ainda. Por isso ele fica na tier S, que já tá de bom tamanho. Taimano Kehaya, considerado o homem mais forte da Terra, até ser derrotado por Sukune primeiro. Kehaya era um lutador extremamente habilidoso, galera, com níveis de força altíssimos, a ponto de conseguir trocar golpes com Sukune primeiro. Pra mim ele é um tier S. Yanagi, um dos prisioneiros do Corredor da Morte. Yanagi, galera, ele é o menorzinho, mas sem dúvidas esse cara é o mais perigoso. Até agora só temos uma lista que não foi preenchida. Ele foi colocado em uma jaula que aguentaria um míssil, porém isso não o parou e ele destruiu tal lugar. Isso se deve a uma habilidade que ele tem de criar vácuo num pequeno espaço. As suas mãos são mortais, ele tem capacidade de golpear como um chicote. Ele domina a técnica da mão venenosa, onde uma toxina extremamente poderosa é colocada em seus oponentes. O Baki quase morreu por causa dessa habilidade, mesmo sendo muito mais forte que o Yanagi. Ou seja, ele é um cara que pode derrubar peixes grandes se derem bobeira contra ele. Fora isso, o Yanagi tem habilidade com armas, tem muita estratégia, o tornando um oponente extremamente complicado para qualquer um. Porém, pela falta de atributos, ele não vai tão longe e eu o deixo na tier A. Mas como eu disse, ele pode pelo menos é algum mérito. Tirar luta de cara muito forte se forem tocados. Herada, um faixa preta do Shinshinkai que não morreu para um tapinha bem leve do Piccolo. Ele é forte sim para um humano comum, porém não possui grandes feitos. Não dá para escalar ele muito longe por ter resistido a um tapinha do Piccolo, porque o Tokugawa também levou um tapinha do mesmo e não morreu, galera. Então, um tier D pra ele, um D forte, possivelmente o tier D mais forte daqui. Taketsurugi, considerado o professor, ele é um Sekiwaki.
Seu estilo é voltado para o total domínio técnico da modalidade do sumô. Ele conseguiu ferir Doppo seriamente em combate, resistiu a golpes extremamente poderosos do mesmo. Tier A pro professor. Takumi Kawata, um professor da seleção olímpica de judô e lutador de MMA de nível mundial. Ele levou uma surra para Taketsurugi, então Tier Mas C todas as pra coisas ele. aqui já Sabuko Tokugawa, também é possível Armand ser invicto, Tokugawa, a não uma ser se você é o paranormal Giro. capaz de invocar O espíritos e Giro. trazer almas. Não sabemos até onde suas habilidades vão. Porém, fisicamente ela não demonstrou grandes feitos. Ela até pode ser possuída por algum espírito extremamente poderoso, como aconteceu com Miyamoto Musashi. Porém, aí não seria mais Que dela, viadagem. seria Miyamoto Musashi no corpo dela própria. Porém, galera, é uma técnica que ela controla livremente. Ela própria Então... não é forte. Porém, dependendo de quem ela se deixe possuir, ela pode ir para qualquer lugar dessa tier list. Porém, pelo fato de eu não saber se o corpo dela resiste a um combate com a alma de outra pessoa, sei lá, imagina se ela se deixa possuir pelo Miyamoto Musashi de novo. Aí o cara vai lá, faz um corte e ela vai, se arrebenta todo, quebra todo o braço dela. Por ser velhinha. No pico. Não dá pra saber se isso vai acontecer ou não. Então, entre esse... deixá-la na Tier S. Ela ainda é uma incógnita que provavelmente a gente nunca vai ver lutando. Sam Atlas, um campeão de MMA peso pesado invicto há 7 anos, que teve sua cabeça balançada pelo baque e foi nocauteado numa facilidade absurda porque seu cérebro balançou demais. Ele é um Tier C. Shachihoko, conhecido como o atacante do mundo do sumô. Esse cara lutou o cara contra que não Hanayama defende, e que vai só conseguiu pra dar ele frente. leves ferimentos. Porém, quando ele foi acertado pelo Yakuza, ele apagou. Posteriormente, ele até levantou, levou mais 2 pedradas no E meio da apagou cara, de novo. apagou novamente, mas não morreu. Porém, galera, Shachihoko é forte. Eu acredito que ele é um Tier A mesmo. Se lembrem que o Hanayama, nessa época, já tinha tirado um pouquinho de sangue do nariz do ogro. Shishimaru, ele é um dos lutadores mais respeitados do sumô. Inclusive, ele já venceu Yokozuna Heihou na modalidade. Porém, ele sofreu muitas lesões ao longo da sua carreira E que seu ele nível deixou caiu fadigado. muito. Ele foi Claro, o derrubado jogador por com, alguns com golpes, lesões mas venceu a luta ao agarrar. são Contra fracos. Katsumi, ele levou bastante porrada, porém conseguiu devolver um certo dano. Porém, Katsumi estava levando o combate na esportiva, ele não queria matá-lo. Então o Karateka desistiu da luta para evitar uma fatalidade com ele. Tier A pra Honrado. Shimaru. Ron Shobun. Ron é um lutador escolhido a dedo pelo próprio Kaku Kaio para entrar no torneio Haitai, no lugar de outros Kaios ainda por cima. Seu estilo de combate é voltado para atacar com as mãos no bolso, algo que o próprio Jiruhama aconselhou o Baki a aprimorar. Ele foi capaz de parar golpes de Oliva com uma única mão e ferir o mesmo. Ron resistiu a 3 cabeçadas em cheio do Indomável no meio da cara. Ele deu um certo trabalho, galera, para um cara extremamente poderoso que é o Oliva, e pouca gente valoriza esse personagem. Ou não Mas mesmo analisam assim, cara, tava com a mão no ele bolso. de forma ideal. Ron é um monstro, ele merece a Tier S. Ah, não merece. Pra Onde mim, teve merece. Vai ficar aqui o na Tier reconhecimento S. do Já Yujiro. Sei, apelidado como a Besta Louca, ele foi o outro lutador além de Ron a ser escolhido a dedo por Kaku Kaio. Fora que ele é filho do mesmo. O problema, galera, é que ele teve o azar de enfrentar um Baki sem querer brincadeira com ele. O resultado foi a luta durando 2 segundos, onde o campeão desviou de um golpe e acertou um direto no meio do queixo dele, seguido de um gancho no mesmo lugar. E o cara finalizando apagou. com um chute giratório. Pode até parecer um resultado ridículo. 3 Porém, golpes galera, em 2 poucos nomes segundos. aguentariam um baque soltando 3 pedradas no queixo de alguém. Eu não vou colocar Shunsei no mesmo andar que seu amigo Ron. Não. Mas pra mim, Vai ele no B. merece a Tier A por ter sido digno da confiança de Kaku pra substituir alguns Kaios. Sikorsky, um assassino russo extremamente cruel. Labrito. Ele ataca pegando seus oponentes de surpresa. Ele tem força pra bater de frente com muita gente forte. Ele venceu o Galen, porém, galera, o herói russo estava ferido do pós-luta contra o Jack. Se fosse num cenário real, eu duvido muito que Sikorsky iria Jack aguentar. Hammer. Fora isso, o assassino é capaz de escalar paredes com seus Alta dedos, ou não. golpear com a falange do dedo. Ele abre seus oponentes no meio. Ele perdeu, porém ficou vivo contra Yujiro Hama, Jack, Gaia. Ou seja, ele enfrentou uma galerinha bem chata de se lidar. Atualmente ele tá treinando na prisão, agora ele pode Acho que agarrar todos superfícies presos tão- completamente plana, se segurar em uma parede enquanto dorme,
O quão longe esse cara vai chegar, não a sabemos. gente ainda não sabe, mas podemos ter certeza que quando ele voltar, ele vai vir mais forte e ele merece a Tier A. Kano Shumei, o chefe de segurança de Tokugawa. Antes do Baki ser campeão da arena subterrânea, ele invadiu a mansão de Tokugawa porque queria conhecer o anfitrião do mundo das lutas. E adivinha só, rapaz, é uma surra. 10 seguranças bem fortes. Porém, galera, quando o Kano apareceu, ele conseguiu ferir o Baki levemente. Porém, no final, o campeão venceu sem ter grandes problemas. Porém, o Baki não era campeão da arena subterrânea mas naquela venceu época ainda, porque ele iria participar. O próprio Baki dizia que o espírito de luta de Kano era incrível. Ou seja, pessoal, Tokugawa tem um segurança forte pra caramba pra padrões humanos. Claro, contra monstros top tiers da obra, ele vai levar uma surra, ele não tem chance. Mas vai no geral, ele tem sim seu valor e merece a Tier B pra mim. Sergei Takitarov, um lutador de sambo vindo da Rússia. Ele foi capaz de quebrar o braço de Andreas Regan, mas contra Hetsu ele foi brutalizado. Tier B pro Sergei. Spec, ele é um dos 5 condenados mais perigosos do planeta. Eu, cara, que só sorri. Estadual da Flórida, localizada a 200 metros debaixo da água, um submarino gigante. Esse cara é simplesmente um monstro, sendo capaz de ferir Hanayama. Além de uma força colossal, ele é extremamente brutal em combate, usando qualquer objeto necessário para se dar bem. Ele tem uma técnica que permite que ele golpeie por 5 minutos sem parar em potência máxima. Seus golpes causam tanto dano que ele praticamente destruiu a Estátua da Liberdade golpeando. Spec é um Tier A tranquilamente. Eu não subo ele além, porque ao meu ver o Hanayama daquela época não estava tão forte quanto o Hanayama atual. E outra coisa que eu não posso me esquecer é que atualmente o Spec está se fortalecendo, mesmo internado em estado crítico. Ele força a sua mente a ponto de fortalecer seu corpo. O quão longe ele vai chegar, a gente não sabe. Wilbur Bolt, todos os presos estão a treinar. Mais forte do mundo, braços extremamente poderosos e as pernas mais velozes do mundo. Tudo isso faz o boxe desse cara ser o auge da modalidade. Porém, contra Hetsu ele não resistiu e acabou perdendo. Então, Tier B pra ele. Yashazaro, o macaco gigante de Hida, com a capacidade de matar ursos polares com golpes únicos. Esse monstro serviu de transição pro Baki, galera, de um nível mais próximo da escala humana para algo sobre-humano. Yashazaro não tem habilidade marcial, é selvageria, brutalidade. Sem falar que o animal claramente luta só pela sobrevivência. Porém, ele não era ameaça para alguém do calibre do ogro e foi derrotado pelo Baki criança. Mas ao meu ver, Yashazaro entra na Tier B. Yashazaro Jr., o filho do anterior. Possivelmente ele tem o mesmo grau de força do seu pai, ele era capaz de tomar golpes de Katou e nem ligar, porém o Katou de hoje em dia, na minha opinião, deve conseguir lutar com ele e até vencer. Por isso eles vão ficar aqui na mesma tier. E eu não posso me esquecer, o Yashazaro mais pra frente, galera, ele foi brutalizado pelo Katsumi, porém, Tier B pra ele. Yo-Yo Show, ele é um dos candidatos a receber o título de Kaiô. Isso significa que ele é forte pra caramba, ele enfrentou um Baki destruído, envenenado e mesmo assim ele levou uma surra do campeão. Levou uma surra não, né? O Baki só mostrou que ele era superior. Ao meu ver, ele entra na Tier C. Yuri. Provavelmente ele desafiou o Baki, ele falou, espera, cara que já foi campeão mundial de boxe em 6 divisões. Meio médio, super meio médio, peso médio, super médio, meio pesado e cruzador. Alguém pode perguntar, pô, Jeter, que categorias bugadas são essas? Não sei. Categorias de boxe, galera, são diferentes de categorias do MMA. No passado, o Yuri foi capaz de vencer uma matilha de lobo só com os seus punhos. Seus golpes eram tão potentes que os lobos morriam. Ele foi capaz de nocautear o Baki criança facilmente no primeiro encontro deles, mas eventualmente ele perdeu esse combate. Mais à frente, ele levou um salve pro Hanayama, seus tocos não faziam efeito no Yakuza, porém, Yuri não é um qualquer, ele perdeu um dos dentes. Quase subindo pra Tier B, galera. Yu Amanai, ele foi um guarda-costas presidencial no passado. O Yujiro tinha ele como seu representante na arena subterrânea. Esse cara tem coragem de dar um soco no ogro por ter matado um lutador por não ser forte o suficiente. Caralho. E depois foi lá e passou uma lição de moral no Yujiro, porém o ogro nem deu bola. Ele conseguiu fazer uma boa luta contra o Doppo, ele se mostrava inferior ao mestre, mas tinha ótimas habilidades de solo. Ele chegou a destruir o joelho do mesmo. Porém, o Doppo se levanta facilmente e diz que aquele tipo de truque só iria adiar o inevitável. Golpe baixos. Amanai pede para Tokugawa parar a luta e declará-lo como vencedor,
porque ele achava que aquilo era um combate esportivo e não um combate de vida ou morte. Aí então, o pula lá na arena, vai muito puto pra cima do cara, dá uma surra no Amanai. Seu covarde. Ao meu ver, ele é sim um cara forte, ele merece a Tier A. Yuichiro Hama, o único homem além de Yujiro a derrotar os Estados Unidos em uma pequena ilha. Ele foi cercado por milhares de soldados e o bombardeio começou, vindo do céu e mar. Depois de toneladas de munição, a ilha mudou de formato. Mas o cara ainda tava vivo. Mas Yuichiro Hama não tinha um arranhão sequer, galera. Uma bomba nuclear foi acionada, porém abandonaram a ideia. Quando ele apareceu como espectro na luta de Baki, até o ogro olhava seu pai com espanto, maior que o próprio Yujiro Hama, estrutura física anormal até para os monstros. Porém, sabemos muito pouco desse personagem. Só ele coloca no nível de um deus, cara. Não, é um mistério. Porém, pra mim, é o suficiente pra mim colocar ele na God Tier. E eu acredito que o Yujiro Hama é o ser mais forte da obra. Ah, Jeter, mas eu discordo. Tranquilo, suavizado. E a gente vai trocando ideia. Não precisa ficar me xingando porque eu acho que o pai do Yujiro eu só tô achar foda. Não tem por que brigar com isso. Dá aí sua opinião. Não precisa ficar me xingando. E caramba... Sem falar que as gerações tendem a superar as outras gerações, mas não dá pra duvidar da capacidade desse velho. Aqui que o tradutor mudou para nível Deus. É God Tier. Porém, não importa. Eu só vou corrigir aqui e tá tudo certo. Yujiro Hama, considerado a criatura viva mais forte da Terra, englobando terra, céu e mar. E isso da era atual, pré-histórica e mitológica. Foda-se. O ogro talvez seja imune ao próprio tempo. Doenças não podem afetá-lo. Sua composição corporal é como o aço. Então tem que pegar o sangue dele e explorarem. Os países dele de todo Baki. mundo se cagam na frente desse cara. Ele expulsou os Estados Unidos do Vietnã quando era um adolescente, numa facilidade absurda. Baki dizia que se mandassem as forças armadas para tentar parar seu pai, provavelmente é inútil, né? Provavelmente é inútil. Uma montanha de vítimas. E Yujiro é um God Tier, o terror do verso de Baki. Zulu, galera, quem acompanha o canal vai se lembrar da luta de Baki contra o Hono que a gente fez aqui, onde o lutador de sumô pega o campeão e manda ele de nuca na mureta. E o Baki se levanta de boa, ele nem dá bola. Aconteceu isso contra o Zulu também. Ele atacou o Baki e jogou ele de nuca na mureta. Porém, o Baki dessa vez desmaiou. É lógico, o Baki daquela época não chegava perto do nível do Baki atual. Porém, é um feito bacana para servir de contexto aqui para vocês. Zulu é um lutador muito poderoso, ele foi derrotado por Baki depois que eles se resolveram lá, porém, o cara é sinistro, Tier B pra ele. Albert Penny, o cientista gênio, Albert Einstein de química. É um cara que não apresenta nenhuma escala de poder fora da região humana. Ele se mostrou capaz de possivelmente manusear um revólver. Ele tem inteligência a níveis geniais. Porém, galera, é isso. Ele fica no rank D como humano comum. Galera, só um adendo aqui. Eu coloquei o Albert Penny no B porque eu acho que eu tava dormindo na hora que eu coloquei aqui. Não é B, é D. É D. Eu não sei o que aconteceu com o meu cérebro aqui nesse momento. Ok. Então desconsiderem, ele tá na Tier D. Andreas Regan, pra quem não se lembra, Andreas é um gigante de 2,40 metros, o cara pesa 310 quilos desde criança. Ele tinha uma força sobre-humana, e altura pra caralho. Nunca usar todo o seu poder. Quando adulto, ele foi pro mundo do wrestling e derrubava seus oponentes em golpes únicos. Quando ele enfrentou o Baki, ele resistiu a alguns golpes do campeão. Porém, o Baki não estava nem perto do nível que ele está atualmente. Por isso que pra mim ele entra na categoria B, um humano com características físicas além do ápice. E Gary, ele que foi um lutador de wrestling extremamente renomado, ele fez uma luta excelente contra Ken Yuzan e o venceu no final. Ele deu uma baita surra em Robbie Robinson, aquele kickboxing que o Doyle surrou, e ele fez uma luta bem boa com o Baki no passado, porém acabou sendo derrotado. No futuro ele levou um salve pra Sikorsky, então Tier B pra ele. E é isso aí, acabamos finalmente. Só lembrando, galera, essa tier list é o meu ponto de vista, a forma que eu interpreto a obra. Se você discorda de algo, não tem problema. Tá bom, lixa-se, é a minha discórdia. A gente vai trocando ideia. Não precisa ficar xingando, me chamando de mentiroso, porque eu tenho uma opinião diferente da sua. Comenta a sua opinião e seu ponto de vista e a gente vai se resolvendo. Se vocês quiserem essa tier list, manda mensagem lá pra mim no meu Insta, que eu envio a imagem da lista pronta pra vocês. Ok. Eu conto com seu like pra ajudar o canal, se inscrevam aí. E é isso aí, galera. Um abraço, meus amigos, fiquem com Deus. E tamo junto. Tamo junto.